Sejam bem-vindos ao canal da El Shaddai Church. Estamos muito felizes que você está aqui. Em alguns instantes, vamos começar o nosso vídeo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. El Shaddai Church, a igreja que ama você. Glória a Deus. Aplauda um pouco mais forte, igreja. Amém. Da maneira que você está assim mesmo em pé, já vou aproveitar o embalo. Você pega a sua Bíblia comigo rapidamente. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Quando vocês estão procurando a Bíblia aí, vocês veem o pastor Adriano meio louco, fica tirando selfie, né, no meio que a pastora está falando. É porque eu amo a igreja, gente. Eu quero mostrar para o mundo sempre a minha casa. Amo vocês de coração, cara. Eu tava falando assim, gente, daqui a pouco estou pregando. Olha lá, a galera linda ali, ó, esperando. Eu amo minha casa, gente. Ontem eu fiz um stories. Eu estava aqui, quando eu cheguei na igreja ontem, era 8h30 da manhã. Ficamos até 10 horas da noite aqui. E eu fiz um stories. Quando eu cheguei aqui, eu estava sozinho. Eu cheguei e vi ali na frente tudo arrumado. Aí eu andei atrás, eu vi tudo arrumado. Comecei a chorar ali naquela porta ali. Eu comecei a chorar porque eu falei: Deus, muito obrigado, porque existem pessoas que estão trabalhando para o teu reino. Por muitos anos talvez a gente sentia, eu falando nessa história, que a gente sentia como uma obrigação estar aqui. Era como um peso que a gente tinha estar aqui. Talvez para minha família era um fardo, ter que acordar toda manhã, ter que fazer tudo que a gente fazia. E hoje ver que existem pessoas, um time que está no mesmo propósito que nós, que é enlarguecer o reino e levar a palavra de Deus para aqueles que estão perdidos. Isso não tem como explicar a alegria que tem no meu coração. Então por isso que eu digo que eu amo a minha igreja. Não trocaria por nada. Não trocaria por outro povo, não trocaria por outra cidade. Eu amo vocês. Espero que vocês me amam também, né? Vocês me amam, gente? Amém. Tava falando com a Elaine ali, passei ali, gente. Quanto tempo faz que eu não prego, mas que eu tô passando um mal aqui em cima, você não tem noção. A barriga tá embrulhando, cara. Faz um tempo que eu não prego, né? Então eu queria agradecer, pastor, por essa oportunidade novamente. E vocês por me dar esse tempinho que a gente vai conversar sobre Jesus aqui agora, tá bom? Vocês acharam sua Bíblia aí? Gênesis capítulo de número 22. Eu quero confrontar vocês essa manhã, amém? Quem achou, diga amém. 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 Assim diz a palavra de Deus. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, diga, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha, diga comigo, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Muito feliz de estar com vocês. Queria parabenizar a pastora e a toda a direção do Amadas. Ontem nós estávamos aqui. Que poder de Deus. Os homens, né? Falam com o pastor Ezequiel para fazer um desse para a gente também, porque o de ontem, cara, foi fogo puro aqui. Eu estava intrometido aqui no meio das irmãs, ministrando aqui, e o fogo de Deus caiu aqui, gente, que maravilha. Muito bonita a organização, parabéns, amados. Vocês estão ao standard de Jesus e ao standard da El Shaddai Church, amém? Eu quero crer que a gente tenha um alto standard para o reino de Deus. Gente, existem coisas que acontecem na nossa vida que nós precisamos parar para raciocinar. Nem tudo que acontece de mal
na nossa vida, ou nada, nem tudo que chega de ruim na nossa vida chega para nos destruir ou para nos deixar para trás. Algumas coisas acontecem em nossa vida para que ela possa nos ensinar e nos dar a experiência para que nós conseguimos andar adiante ou prosseguir na nossa caminhada. Eu quero já começar a dizer que talvez você chegou aqui nessa manhã e você está vivendo uma situação que parece que ela veio para destruir você e a sua casa. Você talvez entrou aqui dizendo que era seu último domingo ou seu último culto, ou que a situação da sua casa é irreversível e que essa situação veio para destruir completamente a sua vida. Hoje eu queria mostrar para vocês algumas lições de como nós conseguimos pegar essas coisas ruins da nossa vida e transformá-las para ser bênção na nossa caminhada com Jesus. Se nós pararmos para olhar todos os lados negativos e de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, estamos vivendo uma pandemia, talvez uma das maiores pandemias mundiais da história humana. Estamos vivendo num momento difícil, pessoas perdendo a sua casa, pessoas perdendo a sua vida, pessoas sendo afetadas para o resto da vida por causa dessa doença. Pessoas que tinham seus negócios que com tanto suor conseguiram criar. Em 2 meses uma pandemia conseguiu destruir tudo aquilo que eles tinham trabalhado por uma vida inteira. E talvez você chegou aqui com essa mesma situação. A vida tem te empurrado de todos os lados. Essa pandemia está tentando esmagar aquilo que você criou a sua vida inteira em 2 meses. Mas como profeta de Deus eu quero vir aqui dizer que essa pandemia não vai te esmagar. Ela vai te preparar para que você possa andar melhor na sua trajetória. Eu acredito nisso, você crê? Na Bíblia existem alguns homens que passaram alguns problemas, nós sabemos disso. E o tema da minha mensagem hoje, o que eu queria conversar com vocês é o seguinte: tentados por Deus. Quando nós somos tentados em qualquer coisa, ou quando nós somos testados em qualquer coisa, é porque algo ou alguém espera uma resposta sua, ou espera algo de você. Vou dar um exemplo, ok? Na Bíblia vai dizer que Jó, homem reto, homem justo, o cara era crente, mano. Se você é um crente igual Jó, mano, tu tá indo no caminho certo. Jó era o cara da Bíblia, mano. Para mim é Moisés, Paulo e Jó, o top 3 da Bíblia. Aí você enfia Enoque aí de quarto, porque o cara foi transladado, né, mano? Enquanto ele estava andando com Deus, né? Jó fazia tudo aquilo que ele precisava fazer para ser um homem abençoado. Nós não fazemos nem a metade do que Jó faz e reclamamos. Mas escute aqui. O diabo chega até Deus e fala: é muito fácil. Você cerca o seu servo Jó com bens, você o cerca de riquezas, de servos, de tantas essas coisas. Deixa eu tocar nisso daí, e você vê que rapidamente ele vai blasfemar contra o seu nome. Jó foi tentado por causa da sua intimidade com Deus. Ei, quando você está se sentindo preso, está se sentindo tentado, comece a pensar qual é a razão por que está acontecendo aquilo na sua vida. Porque só é tentado aquele que incomoda. E se você está vivendo uma vida cristã totalmente fácil, as coisas estão indo muito bem ao seu favor, você está andando e nada está acontecendo ao seu redor, porque o mundo espiritual é uma coisa real, e você está vivendo uma vida totalmente fácil, olha, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e você está lá, o seu barquinho está indo de rumo, né, com rumo ao vento, tudo está indo bem. Ei, pare! Comece a prestar atenção com aquilo que está acontecendo ao seu redor, porque se você não está incomodando, alguma coisa está errada. Porque nós somos chamados para incomodar. E quando Deus olha para Pedro e diz: olha Pedro, vou estabelecer a minha igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Mas se ela não vai prevalecer, é porque ela tenta prevalecer. Então se ela não está tentando prevalecer sobre você,
É porque talvez você não está firmado nessa rocha. Come on, man. Eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã. Vocês estão entendendo? Eu não entrei aqui ainda não. Vou entrar, meu Deus. Tentados por Deus. Jó foi tentado por causa do seu caráter, de quem ele era. Coisa linda. O próprio Jesus, pastora, foi levado pelo Espírito, Equibalo, ao deserto. E lá no meio do seu jejum, no meio do seu sacrifício, ele é tentado pelo diabo. Nós conhecemos a história, que história linda de Jesus. E ele é tentado pelo diabo lá, ele vence o diabo. E ali nós aprendemos que Jesus também é tentado pela sua intimidade com Deus. Ele estava ali no deserto sozinho, só ele e Deus conversando. E exatamente quando o diabo vem, vocês estão notando uma sequência? Que quando nós temos uma vida reta com Deus, e quando nós temos uma intimidade, um relacionamento íntimo com o Pai, a maioria das vezes vão acontecer coisas erradas ao seu redor. Vocês estão conseguindo notar esse pattern? Que quando nós estamos vivendo uma vida com Deus, reta, justa, na presença dEle, fazendo as coisas que Ele quer, o inimigo normalmente vai tentar tirar a sua atenção e tirar a sua paz. Então deixa eu te dar um advice, deixa eu te dar um conselho nessa manhã. Se alegre na sua tentação, se alegre na sua prova. É porque significa que você está tendo intimidade com o Pai. Intimidade é lindo, né, cara? Vamos aqui para a história. Homens foram tentados na Bíblia o tempo inteiro. Podemos falar de José, foi tentado pela mulher de Potifar. Ele corre. Deixa eu voltar para a palavra. Caiu um cabelo aqui. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Deus bota à prova, tá, crente? Porque Deus quer testar a sua fidelidade. Seja fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Deus te prova no pouco e você falha. E você pergunta por que Ele não está te colocando no muito. Mas é porque quando Ele aprova a gente não aprova. Entende? Quer chegar no próximo nível? Seja aprovado por Deus. Porque prova todo mundo vai passar. Mas agora aprovado, diferente. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Eu queria começar a falar para vocês algumas características das pessoas que são tentadas por Deus. Como que nós devemos reagir numa situação que nós somos tentados pelo nosso próprio Deus? Você vê Abraão, fala que depois dessas coisas, depois vocês leem os capítulos antes, tanta coisa aconteceu com Abraão até ele chegar a esse espaço aqui. Existem várias pessoas envolvidas na história de Abraão e de Sara, até chegar nesse momento aqui. E um dia eu vou ter a oportunidade de pregar sobre a história de Abraão até ele chegar no sacrifício de Isaac. E parece que, né, a história de Abraão para a gente começa aqui, né, quando ele foi sacrificar o filho dele. Ei, é uma história. Você tem uma história antes de você chegar até aqui. Todo mundo vê você passando sua prova, sua luta agora, mas não conhece a sua história até você chegar aqui. Existe uma história, existe um passado que você teve que enfrentar para você estar aqui. Mas glória a Deus pelo Ele que está no céu, que Ele nos guarda durante essas provas, durante a nossa história. Você não era para estar em pé aqui hoje, mas você está em pé pela misericórdia e pela graça de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia dEle. Lembra aquela luta ano passado que você falou que não ia conseguir enfrentar ela, passar? Pois é, tu está aqui, crente. Então o que você está dizendo, pastor? Que essa prova que você está passando aí agora, ano que vem você vai estar aqui glorificando e agradecendo a Deus, porque Ele fez você passar por ela. Amém? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e Ele disse: Abraão, este lhe respondeu e disse: eis-me aqui. Primeira característica de uma pessoa que é tentada por Deus: quando Deus fala, ela ouve. Você vê, Abraão tinha tantas coisas acontecendo em sua vida, tantas coisas acontecendo ao seu redor. A felicidade, ele tinha acabado de restabelecer a sua amizade com Abimeleque. Tantas coisas acontecendo à volta de Abraão. Talvez ele estava sendo próspero, a sua colheita estava crescendo, o seu gado estava crescendo.
Nós não sabemos, na verdade, na Bíblia, a distância de tempo de quando ele conversou com Abimeleque até quando Deus chamou Abraão. Deus só falou depois dessas coisas, não sei quanto tempo demorou. E Deus já fala para Abraão, diz Abraão, e a primeira coisa que ele fala é: eis-me aqui. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ter mudança em sua vida? Você quer ser uma pessoa diferente em Deus? Você quer alcançar níveis diferentes na sua fé com Cristo? Responda quando Ele te chama. Porque nós falarmos da boca para fora é muito fácil. Senhor, usa-me, Senhor. Então eu estou aqui, Senhor, me entrega aos seus pés. É muito diferente de quando nós realmente nos entregamos a Ele. E Abraão, quando responde a Deus, ele não fala um eis-me aqui, Senhor, estou aqui, fala o que... Não, ele fala, Senhor, estou aqui para que o Senhor mandar. Porque na verdade quando os profetas diziam eis-me aqui, eles não estavam dizendo eu estou aqui presencial, eu estou aqui de corpo, alma e espírito, me fala onde eu tenho que ir que eu vou. Você entende a diferença de uma falácia, quando você só fala a palavra eis-me aqui, presencial, mas a sua mente está em outro lugar, o seu coração está em outro lugar, os seus propósitos estão em outros lugares. Nessa manhã eu quero te convidar e te ensinar algo. Quando você diz, Senhor, eis-me aqui, você está apresentando a sua vida como sacrifício. O seu ser, quem você é, quem você pode ser e quem você foi. Você entrega tudo na mão dele. Eis-me aqui. Então a primeira característica de alguém que é tentado por Deus, ele ouve a Deus. E talvez você está ouvindo tantas outras vozes que estão ao seu redor. Você ouve a voz de todo mundo crente, mas você não consegue ouvir a voz de Deus. Mas Adriel, como é que vai ser? Ele vai descer com trombeta, papá, papá. Adriel, isso que te digo, vá para tal. Não, Deus, ele fala nas coisas mínimas. As coisas mínimas. Acabou de sair uma música do Dante Bowe, mano. Eu ouço aquela música, eu choro, que o nome da música é Voice of God, a voz de Deus. E ele começa a falar, eu escuto essa voz no estalar do fogo. Eu consigo ouvir essa voz quando a chuva bate na minha janela e ela começa a cair. E eu consigo ouvir a voz de Deus quando os passarinhos cantam de manhã. E na hora da meia-noite, quando está totalmente com nublina assim, olha, eu consigo ouvir a voz de Deus. E quando eu converso com meu avô, ele conta uma história que eu entendo e eu rio, eu consigo ouvir a voz de Deus. Só não ouve a voz de Deus quem não quer, porque Ele está ao seu redor em todos os instantes. Ei! E ele diz, eu consigo ouvir Deus nas ruas movimentadas de Nova York. Let's go, Quem consegue ouvir Deus, ouve Ele em qualquer lugar. Crente, você está esperando uma resposta de Deus, você está orando aí 14 dias. Gente, desculpa, orar não é o problema, tá bom? O problema é como nós oramos e como nós queremos resposta de Deus. Porque Deus já está falando com você desde o primeiro dia de oração e você está esperando aí um profeta vindo do Brasil profetizar para você aquilo que Deus já está te falando todo dia. Eu cuido de você. Abraão ouviu a voz de Deus. Ele não sabia para que era. Ele não sabia para que era. Se ele soubesse, será que ele falaria, não estou aqui não. Mas eu quero ler com vocês depois em Hebreus 11 o que Abraão pensava sobre isso. E Abraão diz, eis-me aqui. A primeira coisa, a pessoa ouve, escuta Deus. Escute Deus. Olha ao seu redor, escute Deus. De manhã, quando você acordar, não é no muito falar, sabe? Nós crentes achamos que é no muito falar, né? No muito profetizar que nós vamos ouvir Deus. Eu quero ensinar algo para vocês aqui agora. Uma técnica que é chamada soaking no inglês. Eu vou falar para vocês, explicar para vocês. Eu quero que a igreja Shaddai possa usar isso muito no futuro. Pastora Marcelene, olha que legal que os americanos fazem, diferente. É chamado soaking. A tradução é ficar de molho. Que legal. Porque algumas pessoas entenderam, e a pastora Vermelha pregou aqui, que essa geração que está vindo é um pouco diferente da nossa, né? Da minha também, até a próxima, logo depois eles são muito diferentes de mim. E eles começam a orar a Deus. Eu achei isso meio diferente, né? Porque nós
falamos assim, fala aleluia, glória, 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 glória. Fala glória até sua língua bolar, e vai falando glória, e vai gritando, tá. Aí essa geração me ensinou, Adriel, isso aqui que é soaking, ó, a gente entra aqui no quarto, a gente bota uma música de adoração, e a gente faz assim, ó. Aí enquanto a música vai tocando, eu ficava assim, né? Aí eu via que os jovens, as lágrimas correndo. O Espírito Santo começou a... Aí lembra aquele negócio que eu falei que a voz de Deus está em todos os lugares? Eu comecei a ouvir o zumbido do ar-condicionado. Eu só estava ali recebendo, e olhando para aqueles meninos, eu falando, Senhor, que adoração diferente, que jeito de receber diferente, porque eu sempre aprendi que era glória, 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 e quanto mais eu gritava, mais o poder de Deus descia, e agora eu estou aprendendo que quanto mais quieto eu fico, mais a presença de Deus me invade. Senhor, o que está acontecendo? Eu comecei a receber, eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Eu fiquei quietinho, eu falei, Deus. E eu caí de joelhos, eu falei, Jesus, o que está acontecendo comigo? Jesus falou, você não precisa falar para pregar. Pregue, se preciso for, abra sua boca depois. Nós temos que pregar com a nossa vida, nós temos que ser a pessoa que nós somos em Cristo. Nós não temos que agir como a pessoa que nós somos, nós temos que ser essa adoração que está dentro de nós. Você foi tirado das entranhas de Deus, você foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus, você tem Deus dentro de você, você não precisa invocá-lo e gritar e chamar, porque Ele não está longe, Ele está dentro do seu coração. A única coisa é que nós temos que calar a nossa boca, fechar os olhos, deixar que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Quando nós paramos de falar, a voz de Deus começa a falar com nós. O pastor Ezequiel prega aqui e diz, enquanto nós colocarmos a nossa mão, Deus tira a mão dele. Deixa eu botar uma nova aqui, enquanto nós falarmos, Deus não fala. Por que não está acontecendo, Adriel? Porque você está falando. Por que Deus não está conversando comigo? Porque você está conversando com Ele. Você não dá chance de Ele falar. Você quer ter um diálogo, mas quer agir como é um monólogo. Não é um monólogo, é um diálogo. Existem duas pessoas conversando. Quando você fala, cada um tem sua vez de falar. E quando Deus fala com você, O problema é que nós queremos falar, continuar falando, e nós não damos espaço para Deus falar. Quando Deus fala, nós temos que calar a boca. Este respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Depois que nós ouvirmos a palavra de Deus, você vê, e tudo isso que está acontecendo na vida de Abraão é Deus testando a fé de Abraão, testando quem ele era em Deus, testando a sua veracidade em Deus, a sua fidelidade em Deus. E Deus chega para Abraão e fala, olha, quando Deus chama Abraão, ele diz, eis-me aqui, diz, pega o seu filho, prepara as coisas para o holocausto e leva ele, que você vai matar o seu filho, o seu único filho. E por que a Bíblia relata tão claramente isso? Porque ele fala, pega o seu filho. Todos nós sabemos que Abraão teve só um filho, com Sara, né? Todos nós sabemos disso, mas a Bíblia fala, pegue o seu filho, vírgula, o seu único filho, vírgula, e continua. Deus podia ter falado, pega o seu filho Isaque e vai para o Moriá. Mas Deus bota uma ênfase, pega o seu filho, vírgula, o seu único filho, vírgula, Isaque, e vai. Sabe por quê?
nós, quando somos tentados por Deus, precisamos oferecer o nosso melhor para Ele. Quando Deus, Ele está tentando, ou te testando, ou te colocando à prova, Ele requer o melhor de você, para que Ele possa provar para Ele mesmo e para você mesmo que você vive na dependência dEle. Entenda algo, Deus quer te provar não para te falhar, mas sim para te aprovar e te elevar para outro nível. Lembra que no começo eu falei que essas tentações que estão vindo não vai ser para destruir a nossa vida, mas sim para nos elevar a um próximo nível? Deus fala para Abraão: pega o seu filho, o seu único filho, e ele continua dizendo: aquele que você ama tanto. E nós aqui queremos entregar a Deus metade do nosso tempo, 25% do nosso tempo, e nós temos medo de entregar o nosso único filho. E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: quem é o seu único filho? Mas Adriel, por que você está perguntando? Porque hoje Deus está pedindo ele. Quem é o seu único filho? Será que é o seu tempo? Será que é o seu caráter? Eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito, vou viver desse jeito, ninguém vai me mudar. Deus está pedindo ele, Deus quer ele, porque a mudança tem que acontecer quando Deus entra na sua vida. Quem é o seu único filho? Será que é o seu tempo? Será que você não consegue largar daquele trabalho que está tirando a sua paz, tirando o seu tempo? Você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para a sua família. Você chega em casa, você é aquele brutamonte que você está passando aquele dia, os dias sem paz no seu trabalho. Você chega em casa e a paz não reina lá por causa do tempo. O seu único filho está tirando o seu tempo, aquele filho que você tanto ama. Só que nessa manhã eu vim aqui dizer para você: Deus está pedindo ele. Ei, Deus está pedindo ele. Ah, legal, você canta aqui na igreja. Eu não estou pedindo canções, eu estou pedindo o seu coração. Cadê o seu único filho? Ei, você vem aqui, você prega, legal, mas eu não estou querendo pregação bonita, eu estou querendo intimidade comigo, fora do palco, fora do púlpito, no meio da sua casa, no seu quarto. Lucas 6, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fica no secreto com Deus que vive no secreto. Deus está querendo aquilo que é importante, que você mais ama. E o que é isso nessa manhã? Dói, né? Quando Deus pede para você algo que você não quer entregar, algo que você não quer entregar. Só que Deus, da mesma forma que Ele falou com Abraão, Ele disse: olha, me dá seu filho, mas eu quero o único. Eu quero aquele que dói, eu quero aquele que você vai sentir, eu quero aquele que você não vai ser mais o mesmo quando você perder ele. Eu quero aquele que vai transformar a sua vida se eu arrancar ele da sua vida. Eu quero aquele que você ama, aquele que você investe, aquele que você doa, aquele que você faz crescer. Eu quero esse. Deus hoje está pedindo o coração de muita gente aqui neste lugar. Ele quer o seu único filho. O seu único. Aquele que você ama, é aquele mesmo que você não deixa ninguém saber que você tem, mas Deus sabe que você tem. Aquele vício tão pecaminoso que toma conta da sua alma. Deus está falando aqui nesse lugar. Ei? Deus está falando aqui nesse lugar. Aquele vício, aquela maldade que você tem, que ninguém sabe que você tem. Aquelas segundas intenções que você tem no seu coração, essa podridão que você tem aí dentro, que ninguém sabe que você tem, porque a gente não conhece o exterior, mas Deus conhece o seu interior. Deus hoje está pedindo: me dá seu único filho. Aquilo que você não consegue abrir mão, aquilo que você não consegue entregar, aquilo que você não consegue entregar por você próprio. Aí sabe o que Deus tem que fazer com Abraão? Abraão, já que você não entrega Isaac para mim, deixa eu te testar, dá ele para mim, deixa eu tomar ele de você. Deus hoje está tomando, tirando, arrancando tudo aquilo que está te fazendo virar uma pessoa perdedora, uma pessoa mal falada entre a sua família, entre os seus amigos, no seu trabalho. Deus hoje está arrancando caráter. Pessoas agora que nasceram dessa forma: eu vou viver dessa forma, eu vou morrer dessa forma. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Nós vamos hoje entregar no altar o nosso único filho. Ei,
Pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, fala comigo, seu jumento, fala comigo mais alto, seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos. Fala dos seus servos. Fala mais alto, dos seus servos. E Isaque, o seu único filho que ele ama tanto. Oh Jesus. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Primeira característica de uma pessoa que é tentada por Deus: ela escuta quando Deus chama. Segunda característica de uma pessoa que é tentada por Deus: ela oferece o seu único filho. Vocês vão notar algo aqui. A viagem de Abraão até o Monte Moriá era uma viagem de 3 dias. Escute isso. Era uma viagem de 3 dias. Eu tenho certeza que onde Abraão iria existia talvez árvores, existiam galhos, ou ele poderia muito bem pegar esses galhos no meio do caminho e preparar esse holocausto quando ele chegasse lá. Mas a Bíblia é clara em dizer, e nós temos que entender as entrelinhas da Bíblia, dizer que Abraão pega os seus servos. E Deus está tentando Abraão durante isso. Abraão corta a sua própria lenha. Abraão pega 2 dos seus servos, pega o seu próprio jumento e vai fazer aquilo que Deus tinha botado ele à prova para fazer. Porque Deus só bota à prova quem tem algo para oferecer. E se você está aqui, eu vou dizer novamente, você não tem nada para oferecer para Deus. Sua vida está indo de vento a popa, tudo está ocorrendo da maneira que tem que ocorrer. Tem alguma coisa errada, crente. Deus só testa quem tem algo para oferecer. Abraão sabia que ele estava indo oferecer o seu único filho em sacrifício, mas mesmo assim ele mesmo preparou o holocausto. Ele mesmo pegou aquilo que ele tinha dos seus bens e foi fazer o holocausto que Deus tinha pedido para ele. Que afronta! Deus pede para eu dar o meu único filho, ainda pede para eu fazer o caminho. Yes. Deus, ele está falando, além do seu único filho, nós vamos respeitar os processos, nós vamos respeitar o tempo. Eu quero que você prepare o caminho. Você prepare o caminho. O que é que você tem para me oferecer? Deus está perguntando. Tá, eu quero um único filho. Eu quero um único filho, mas eu quero que você prepare o holocausto. Olha que, né? Atrevido Deus, cara. Atrevido, mano. Então fala, Deus, você já está matando o meu único filho, já está matando aquilo que eu amo. Agora você quer que eu ainda prepare o altar para você? Quem é tentado prepara a lenha para a viagem. Esse processo que você está passando, as pessoas só lembram do sacrifício, Tiago. As pessoas só lembram de Abraão até chegar lá, mas ninguém lembra da viagem que ele teve. Imagina a agonia que Abraão estava sentindo, porque a Bíblia não nos fala isso, mas você, como um pai do seu filho, você está liberando o seu único filho, aquele que você ama tanto. Imagina a agonia desse homem. Pastora Marcela, a Bíblia vai dizer que Deus pedia e falou, Abraão, prepara o holocausto e vai para o lugar que eu vou te mandar. Mano, imagina esse homem chegando, pegando 2 dos seus servos. Ei, vamos lá, cara, é uma viagem para a gente fazer. Na cabeça dele, vou ter que matar o meu filho. Pastor Marcelino, eu lembro, a Bíblia vai dizer que ele pegou o seu jumento, ele foi lá no estábulo, pegou o seu cavalinho, o seu jumento. E eu tenho certeza que as lágrimas corriam no olho de Abraão, porque ele falava, Jesus, eu vou sacrificar o meu único filho. A promessa que o Senhor me deu, eu vou ter que entregar ela. Mas ok, Jesus, você está mandando eu entregar, eu vou entregar. O que está faltando em nós é isso, é a fé em Deus. E a Bíblia vai dizer que ele pega o jumento, e a Bíblia vai dizer que ele começa a rachar a lenha.
imagino que enquanto aquele, o seu coração se entristecia, enquanto ele preparava aquele holocausto para entregar tudo o que ele tinha, cada martelada que ele dava, o seu coração doía, se encher de agonia. Ele falava: está chegando perto do momento da viagem, e o seu processo está doloroso, o seu processo está doendo, você parece que não vai conseguir chegar. Deus está te pedindo o seu único filho, mas o processo é doloroso. Você vai ter que passar pela preparação de entregar o seu único filho. E o que é isso, Adriel? Intimidade com ele dói. A carne, nós temos que ganhar ela todo dia, uma luta diária. E agora Abraão está ali rachando a lenha. Ei, rachando ali, preparando. Só que Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 11, ele diz: olha, e Abraão, que nós possamos ser como Abraão, cheio de fé. Quando eu li aquilo eu falei: que estranho. Diz: seja como Abraão, que quando foi sacrificar o seu filho, mesmo que ele tenha que sacrificar o seu único filho, ele acreditava no Deus que podia ressuscitar ele depois que ele tivesse morrido. Aí agora eu começo a entender, depois que Abraão tinha chorado, tinha lamentado pela perca do seu único filho, tinha lamentado por tudo aquilo que ele ia ter que entregar, aquilo que ele amava. Abraão limpou as lágrimas. Isaac, vamos, meu filho, vamos fazer aquilo que Deus te mandou a gente fazer. Pai, cadê o cordeiro? Não se preocupe, Deus vai prover. E quando Abraão falou isso, eu tenho certeza que Abraão tinha fé que Deus sim ia prover o cordeiro. Abraão não falou isso só para enganar, engabelar Isaac, não. Ele tinha fé dentro do coração dele e falou: eu sei que Deus não vai me desamparar no final, o cordeiro vai estar lá. Muita gente achando que porque eu vou entregar meu único filho, eu não vou ser mais quem eu sou, as minhas características vão acabar, eu não vou ser a pessoa que eu sou. Mas eu estou te dizendo: entrega seu único filho, porque o cordeiro, quem dá a provisão é ele. Quem dá a provisão do cordeiro é ele. A historinha de Hebreus vai dizer que Abraão tinha a certeza de que se Deus matasse Isaac ali, e Deus deixasse ele enfiar aquela faca em Isaac, Deus poderia ressuscitar ele ali na hora. Aí agora eu vejo que o medo se tornou fé, a angústia se tornou esperança, a tristeza se tornou fidelidade, porque ele sabia no Deus que ele existia. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Ele acreditava no Deus que ele seguia, ele acreditava no Deus que ele servia. E Abraão sabia que mesmo se eu entregar aquilo que vai mais me doer mais, mesmo se eu entregar aquilo que vai me custar mais, eu sei que no final das coisas Deus vai prover o cordeiro. Eu sei que Deus vai prover o cordeiro. Todos nós sabemos a história, mas nenhum de nós conhecemos o processo. Todos nós sabemos que Abraão levou o seu filho, botou ele lá. Pastor Ezequiel, depois eu quero que o senhor pregue sobre a obediência de Isaac. Porque, pastor, ninguém pensa, todo mundo dá crédito para Abraão. E o menino que estava prestes a ser cortado lá, mano, ninguém fala dele não, né? Se fosse eu, pai, já tava correndo muito tempo, mano. Valeu. Meu pai falou: mano, vou te sacrificar aqui, mano. Valeu, mano. Sacrifica outra pessoa aí. Tô vazando. Ninguém prega sobre a obediência de Isaac. O moleque lá ficou deitado pra tomar uma facada. Deus hoje está chamando você. Entrega aquilo que você tem de melhor para Ele. Quando você ouvir a voz de Deus, realmente ouça, para de falar, ouça aquilo que Deus quer que você faça. Quando Deus te pedir para você entregar o seu único filho, pense realmente aquela coisa que te machuca, que faz você doer, que faz você perder sua noite de sono, que faz você chorar com a cabeça no travesseiro. Eu não sei o que é,
Mas Deus está falando que hoje aqui existem pessoas que precisam entregar esse único filho. Deus está dizendo que o processo é doloroso, mas no final a provisão sempre vem dele. Você pode fechar seus olhos comigo, por favor? No final a provisão sempre vem dele. Que processo dolorido. Em qual estágio da vida de Abraão, do processo de Abraão você está? Todos com os olhos fechados, eu queria te fazer essa pergunta, porque talvez você chegou aqui e você ainda nem ouviu a voz de Deus. Então, Adriel, o que eu preciso fazer primeiramente? Primeiramente eu preciso que você fique quietinho. Comece a ouvir Deus ao seu redor. Ele fala, e aquela música diz, eu consigo ouvir Deus no riso das crianças. Eu consigo ouvir Deus num churrasco com amigos. Olha isso. Eu consigo ouvir Deus quando eu sento na minha varanda para tomar um café. Deus está falando com você. Nós apenas precisamos ficar quietos. Talvez Deus já conversou com você e já te pediu. Eu sei que existem várias pessoas aqui dentro, inclusive eu, que Deus já te pediu, você já sabe aquilo que você tem que entregar. Só que é tão difícil, pastor Adriel. É tão difícil, pastor Adriel, entregar aquilo que eu cresci sendo, aquilo que eu cresci tendo. É tão difícil entregar. É tão difícil entregar os meus projetos e os meus sonhos para Deus. É tão difícil entregar. É tão difícil entregar os meus projetos futuros financeiros para Deus. É tão difícil entregar. Tão difícil entregar a direção da minha família para Deus. É tão difícil entregar. Talvez você já fez a decisão de entregar e agora você está cortando lenha, tomando coragem, tomando força, tirando força da onde você nem sabe, para você conseguir entregar o seu único filho, aquilo que está te doendo para você entregar. E se você está no processo agora, eu quero orar por você e quero te dizer: Deus agora te dá forças. Deus agora restaura as suas forças e restaura a comunhão dele com você. Deus hoje entra onde o homem não pode entrar. Deus hoje ele muda o que o homem não pode mudar. Ele começa a transformar. E a igreja começa a orar junto comigo também. E agora Deus começa agora a transformar corações de pedra. Deus começa agora a tirar você do lugar de conforto e colocar você exatamente onde Ele quer colocar você. Eu tenho certeza que Deus, no final de tudo, depois que nós entregarmos o nosso filho, depois que nós prepararmos o nosso próprio holocausto, no fim das contas Deus sempre vai prover o cordeiro. A provisão de Deus está chegando para a sua casa. A provisão de Deus, eu vou dizer mais uma vez para você entender, a provisão de Deus está chegando na sua casa. Esse processo não é em vão, esse processo não vai te destruir. Ei, ache propósito dentro da sua dor, come on. Ache algum propósito dentro dessa luta, dentro dessa provação. Ache o seu propósito. Ache aquilo que Deus está querendo falar com você no meio dessa situação. A provisão chegando para a sua casa. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor está aqui agora nos ouvindo. Fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo. Que nós possamos aprender a entregar o nosso melhor para Ti. Espírito Santo, se o nosso único filho é a atenção que nós temos que dar para o Senhor aqui dentro, que nós possamos entregar Ele também por completo, Espírito Santo. Se é o chamado que o Senhor tem na nossa vida, que nós não queremos aceitar, que seja Ele, que nós entregamos hoje a nossa vida e o nosso chamado a Ti. Nos use, Pai, na maneira que o Senhor quer nos usar. Nós te agradecemos, Pai, pela provisão que vai vir no fim de tudo. Te agradecemos, Espírito Santo. Aplauda o Senhor, igreja.